Dizem que ver é acreditar, mas o que acontece quando você não acredita no que vê? Aqui são as 10 melhores ilusões de óticas, que irão explodir a sua mente. Número 10. A ilusão da grelha de Hermann. Esta ilusão engana a sua mente fazendo-a acreditar que os pontos brancos na intersecção dos quadrados estão a mudar de cor. Os pontos parecem mudar de branco para cinzento escuro enquanto olha para a ilusão. Esta ilusão foi descoberta em 1870 por um fisiologista chamado Ludmer Hermann. Portanto, recebeu o nome dele. A ilusão demonstra um fenômeno conhecido como inibição lateral. Todos os pontos são brancos, apenas os percebemos como mudança de cor, então na realidade estamos vendo algo e isso nem está lá, pois não existem pontos cinzentos. Número 9. O triângulo da quinesia. Esta ilusão de ótica leva-o a acreditar que existem 3 círculos e 2 triângulos, mas na realidade não existem triângulos, existem apenas linhas incompletas. O psicólogo italiano Gaetano Canessa descobriu essa ilusão de ótica em 1955. A ilusão usa uma das leis da organização perceptiva chamada lei do fechamento. Tendemos a perceber pedaços de objetos como parte de um todo quando eles são agrupados, portanto, fechamos as lacunas nos objetos. Para tentar tornar a imagem coesa, os nossos cérebros estão essencialmente fechando as lacunas e fazendo triângulos, para que possamos dar sentido à imagem a partir desta ilusão de ótica. Número 8. O caçador de mentiras. Esta ilusão de ótica maluca, também conhecida como a ilusão do Pac-Man, utiliza o fenômeno chamado pós-imagem negativa da retina. Para que essa ilusão de ótica funcione, você precisa olhar para a cruz preta no centro do círculo por cerca de 20 segundos. Após cerca de 20 segundos, você começará a ver um círculo verde se movendo através da fechadura de mentira. Uma vez que o círculo verde começará a apagar os círculos de bloqueio de mentira, mas assim que mudar a sua visão verá novamente os círculos lilás. Os tons dos círculos lilás e verde são cores complementares e existem num fundo neutro. Com o tempo, os nossos cérebros integram as imagens dos círculos, até vermos apenas um objeto mover-se em volta do ponto verde. Os pontos lilás, claro que ainda estão lá, os nossos cérebros recusaram-se a vê-los antes de seguirmos em frente. Número 7. A ilusão de Ponzo. Nesta ilusão de ótica popular chamada ilusão de Ponzo, 2 linhas que são do mesmo comprimento parecem ter comprimentos diferentes. A linha que está mais próxima parece ser mais curta do que a linha que está mais distante. A ilusão é nomeada em homenagem ao psicólogo italiano Mario Ponzo, pois ele foi a primeira pessoa a demonstrar essa ilusão em 1913. A ilusão depende de algo chamado perspectiva linear. As linhas verticais se aproximam à medida que se afastam, o que sugere para nossas mentes que a linha superior está mais longe. Acreditamos que a linha superior precisaria ser mais longa se estivesse mais longe para ter o mesmo comprimento, algo mais próximo da realidade, embora as linhas tenham o mesmo comprimento. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Número 6. A ilusão de Poggendorff. Nesta ilusão, a linha azul à esquerda parece estar alinhada com a linha preta, enquanto a linha preta à direita parece estar ligada à linha vermelha. No entanto, as linhas em ambas as fotos são exatamente as mesmas e estão conectadas exatamente da mesma maneira. A única diferença é que o retângulo na imagem da esquerda é um tom mais escuro e bloqueia parte das linhas. Essa ilusão de ótica recebeu o nome de Johann Poggendorff, que a descobriu em 1860. Ele usou essa ilusão para tentar descrever como nossos cérebros percebem a profundidade de forma bastante estranha. Embora sua ilusão de ótica nunca tenha sido totalmente explicada, ninguém sabe exatamente como essa ilusão de ótica funciona ou por que achamos que as 2 linhas estão conectadas de maneira diferente quando não são. Número 5. O impossível tridente. À primeira vista, esta ilusão de ótica pode não parece haver 3 pontas que se ligam em 2 numa extremidade, mas quanto mais você olha para essa ilusão, mais impossível parece. De fato, se você olhar para ela por tempo suficiente, as linhas se tornam desorientadas. Essa ilusão apareceu inicialmente como arte gráfica na capa da Mad Magazine em março de 1965, também conhecida como The Impossible Fork ou Impossible Trident. Em português seria impossível bifurcação ou impossível trident. Depende do desejo do nosso cérebro de reconstruir imagens 3D. Estamos tentando fazer o desenho 2D em uma estrutura 3D, mas é um esforço impossível.
pois quanto mais tentamos transformá-la em uma imagem 3D, mais confusa a imagem se torna. Ao contrário de outros desenhos ambíguos, uma mudança real na fixação visual está envolvida em sua percepção e resolução. Número 4, a ilusão de cegueira de curvatura. Esta ilusão de ótica relativamente nova foi descoberta em 2017 pelo psicólogo Koushigeichi Akaoshi no Japão. As linhas na área branca e na área preta parecem onduladas ou curvas, mas para a maioria das pessoas as linhas na área cinza parecem onduladas e zigue-zagueando. Como a maioria das ilusões ópticas, tendemos a ver algo que não existe. Na realidade, todas as linhas na imagem são simplesmente curvas. As linhas na área cinza são exatamente iguais às linhas na área branca e preta, não há linhas em zigue-zague. Então, o que está acontecendo? Takahashi sugere que nossos cérebros estão em conflito quando vemos essa ilusão. Ele afirma que fazemos mais cantos em nossas vidas cotidianas do que fazemos curvas naturais, por isso nossos cérebros estão mais habituados a ver os cantos do que a ver as curvas. Por isso, quando olhamos para esta imagem, estamos forçando nos nossos cérebros a ver cantos ou zigue-zagues, pois estamos essencialmente forçando as linhas curvas a ficarem em zigue-zague. Antes de conhecermos as 3 últimas ilusões de ótica, deixe seu like, se inscreva no canal e no final deixe seu comentário com a ilusão de ótica que você mais gostou. Número 3, o quarto de Ames. Nesta ilusão alucinante, 2 pessoas estão de pé na mesma sala, mas uma pessoa parece ser muito maior do que a outra pessoa. No entanto, as 2 pessoas são realmente muito semelhantes em tamanho. A ilusão tem o nome de quarto de Ames. Na Villette Science Museum em Paris, a foto foi tirada lá e depois postada nas redes sociais, mas a ilusão não tem nada a ver com as pessoas na foto, tem a ver com o tamanho e a forma da imagem. O quarto parece ter a forma quadrada e as 2 pessoas parecem estar no mesmo campo de profundidade, no entanto o quarto tem a forma trapezoidal. O homem na fotografia está muito mais atrás no quarto do que a mulher. Esta é uma ilusão de ótica, ilusão muitas vezes usada em filmes, como na Sociedade dos Anéis, onde essa mesma ilusão é usada nas primeiras cenas para fazer Gandalf parecer que é muito maior do que os hobbits. Eles estão no mesmo tipo de quarto de Ames. É realmente apenas uma ilusão de ótica. Número 2, mulher jovem e idosa. Esta ilusão de ótica foi desenhada pelo cartunista britânico William Ely Hill em 1915. Desde então se tornou uma das ilusões de ótica mais famosas de todos os tempos, e embora existam outras ilusões de ótica onde 2 imagens ou imagens diferentes podem ser vistas, uma jovem e uma idosa, na verdade revela algo sobre os telespectadores. Os telespectadores veem uma idosa ou uma jovem de costas, mas pesquisadores na Austrália queriam saber mais sobre essa famosa ilusão de ótica, então eles reuniram dados de 393 participantes em 2018. Os resultados foram publicados nos relatórios científicos, com participantes de idades entre 18 e 68 anos. Os participantes do lado mais jovem da faixa etária viam a esposa, enquanto os participantes no lado mais velho da faixa etária viam a idosa. Isso sugere que quem você vê na foto está diretamente relacionado à sua idade. Além disso, os participantes tiveram dificuldade em ver a outra foto. A foto que eles viram inicialmente era a foto dominante, sugerindo em algum nível que nossa percepção é um pouco dominada pela ilusão. Número 1, extinção do ninil. A ilusão extinção do ninil conquistou fama nas mídias sociais, enquanto os espectadores tentam descobrir quantos pontos pretos existem na imagem. A imagem é composta por uma grelha de linhas verticais, horizontais e diagonais. Na imagem existem 12 pontos pretos em várias intersecções, mas o seu cérebro não permitirá que você veja todos os 12 pontos pretos de uma só vez. Então, quando você olha para a foto, torna-se quase impossível contar quantos pontos pretos você está vendo, porque os pontos pretos continuam mudando. A ilusão é nomeada em homenagem ao cientista francês Jacques Ninil. A teoria por trás do que está acontecendo quando olhamos para esta imagem é uma fonte de discórdia, pois os neurologistas não sabem ao certo porque não podemos ver todos os pontos, mas uma teoria é que temos mais neurônios no centro de nossa visão.
E não podemos ver as coisas tão bem no nosso periférico. O ponto preto é sólido quando olhamos para ele, mas torna-se invisível no nosso periférico, e é por isso que os pontos estão constantemente a aparecer e a desaparecer dependendo para onde olhamos. Mesmo sabendo que existem 12 pontos pretos, somos incapazes de ver todos eles, tornando a ilusão frustrante e divertida. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.